Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quarta-feira, mas já cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno, porque finalmente bons jogadores tiveram seus nomes associados ao Vasco da Gama. O atacante Benjamin Rollheiser e também o meio-campo Carlos de Penha, dois atletas sul-americanos, um que atualmente veste a camisa do River Plate e outro que veste a camisa do Dinamo de Kiev, e devido a todo esse momento de conflito no continente europeu, poderia chegar de graça ao Vasco da Gama. A gente vai trazer detalhes dessas negociações, informações importantes aí de jogadores que podem subir o nível do elenco cruzmaltino, mas também falar sobre muitas outras novidades. Tem renovação contratual do lateral e jovem promessa da base cruzmaltina Riquelme e também entrevista do Jorge Salgado ao GE. E o grande ponto é uma entrevista preocupante, pois ele fala do orçamento que o Vasco tem para contratar para a disputa dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o vídeo, como vocês estão vendo, está repleto de informações e você não pode perder. Se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo também deixa o seu like, o seu comentário. A gente está respondendo todos os comentários, então já deixa aqui embaixo a sua participação. E é claro, muito obrigado, porque ontem, depois de muito tempo, conseguimos colocar o nosso vídeo para mais de 10 mil visualizações. E se não fosse pela ajuda de vocês, não teríamos conseguido chegar a esse número. Então siga nos ajudando, deixando o seu like, se inscrevendo nos vídeos, deixando seu comentário e também nos ajude se tornando um membro do canal. 4 planos, 4 benefícios para você. Seja membro, link na descrição e vai participar lá do nosso grupo no WhatsApp. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o vídeo está repleto de novidades importantes. Eu já quero começar falando sobre reforços, contratações, porque a partir de hoje começa uma contagem regressiva para o dia 14 de abril, dia que termina aí o primeiro período de inscrição para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B passará, né, por um período de janelas praticamente fechadas para inscrição de jogadores, né? A outra janela acontecerá apenas lá em meados de junho, meados de agosto. Então o Vasco corre contra o tempo, tem 20 dias para trazer atletas e conseguir inscrever no bid da CBF para que eles atuem na segunda divisão pelo Gigante da Colina. E através disso, como o mercado sabe que o Vasco precisa contratar, vários nomes estão sendo oferecidos. Inclusive esses dois gringos que a gente vai falar sobre foram oferecidos nesta tarde de terça-feira ao Vasco da Gama. Esses nomes estão passando pelo chefe de scout e coordenador de análise e mercado do Vasco, Vitor Bastos. Ele é chefe aí de uma equipe grande que o Vasco criou há um tempinho atrás, que recebe os nomes e busca também bons jogadores no mercado do futebol brasileiro e internacional. Essa equipe recebe o nome dos jogadores que estão sendo oferecidos e diretamente já passam para os dois profissionais alemães que trabalham na Genoa e estão à disposição do Vasco da Gama, assim como o próprio Josh Wander confirmou e deixou bem claro em entrevista ao GE. Esses dois aí profissionais eu já trouxe em alguns vídeos, mas só trazendo novamente para explicar para vocês, é o Johannes Sports, que é o diretor-geral da Genoa, e também o Sebastian Arens, que é o chefe de scout da equipe italiana. Esses dois aí têm bastante influência, conhecimento no mercado do futebol e irão ajudar o Vasco nessa procura de novas contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Sebastian Arens, mesmo sendo alemão, tem um conhecimento muito grande do mercado do futebol sul-americano, pois ele já trabalhou por aqui, desempenhando pelo RB Bragantino a função de analista específico do continente sul-americano, ou seja, ele vinha ao futebol sul-americano, olhava e buscava grandes talentos. Então ele tem certa autonomia quando se trata do nosso futebol. Então isso vai ajudar demais para que o Vasco busque contratações e procure, inclusive, no nosso continente, reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir disso, ontem tivemos a informação, para, é claro, dar crédito através do canal Atenção Vascaínos, do jornalista Flávio Dias, que dois nomes foram oferecidos ao Gigante da Colina: o Carlos de Penha e o Benjamin
Silver. Primeiramente, eu quero falar sobre o Carlos de Penha. Para quem não sabe, ele é um atleta que atualmente veste a camisa do Dynamo Kiev, um clube aí da Ucrânia, tem 30 anos e foi oferecido ao Vasco. O motivo dele ter sido oferecido é devido aos conflitos que atualmente ocorrem no país, né? Todo mundo sabe do que está acontecendo, então ele não está atuando, está parado e o clube tem a intenção, e os seus empresários principalmente, de emprestar o atleta para que ele continue mantendo o ritmo durante esse período que o futebol ucraniano e russo está parado, está suspenso. É um jogador de bastante qualidade, ele atua aí como meia, mas também como um ponto esquerda. Inclusive, a gente vai mais a fundo, trazer mais informações sobre o atleta. O que a gente tem é que ele, como eu já falei para vocês, tem 30 anos, 1,77 m, ele tem nacionalidade uruguaia e italiana, e é um jogador que pode atuar como ponta, como meia, mas tem como sua principal característica esse setor ofensivo pelo lado de campo. Nesta temporada, pelo Dynamo de Kiev, está passando aí alguns lances para vocês. Ele atuou em 23 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Porém, a informação que a gente teve é que mesmo sendo um nome considerado forte para o atual elenco cruz-maltino, ele ainda não é considerado pela comissão técnica um nome decisivo. Então, devido a isso, o nome dele bateu na mão da comissão e voltou. A comissão técnica do Vasco não quis a contratação do atleta, então o Carlos de Penha, mesmo sendo oferecido, já foi um nome aí que realmente não agradou ao gigante da colina. E além desse atleta, eu quero saber, é claro, antes a sua opinião, deixe aí nos comentários. Outro jogador que também foi oferecido é o Benjamin Hohlheiser, que atua aí pelo River Plate. Ele tem apenas 21 anos, 1,75 m e tem nacionalidade argentina, mas também paraguaia. Ele é canhotinho e atua tanto pela ponta direita, quanto também pela ponta esquerda e até mesmo como um segundo atacante. Mas a sua posição de origem, de fato, é pelo lado direito do campo. Atua, como eu já falei para vocês, pelo River Plate. E é um jogador de destaque do clube argentino. Inclusive, nesta temporada, ele atuou em 28 partidas e deu uma assistência, o que demonstra que ele é um atleta aí que realmente é importante, pois para atuar em 28 partidas em uma temporada, tem que ser uma peça importante do elenco. A informação que a gente teve é que, por ser um jogador jovem, de apenas 21 anos, inclusive hoje ele completa 22, tem contrato até junho apenas desse ano com o River Plate, o seu nome aí agradou a comissão técnica, a diretoria cruz-maltina. Inclusive, além do Vasco, outros 2 clubes do futebol brasileiro também procuram o jogador, têm um contato e também buscam a sua contratação, que é o Botafogo, que agora se transformou em SAF, e o Atlético Mineiro. E o Vasco é o terceiro clube também interessado em ter o atleta para a disputa da temporada. A grande pergunta que fica, acredito que você possa inclusive estar se fazendo, é: se é bom assim, por que o Vasco vai querer a contratação? E a grande resposta é: porque o River Plate papou mosca. Essa é a grande realidade. Ele tinha contrato aí com o clube argentino até o meio do ano, o River ficou enrolando para renovar e o tempo acabou passando, o atleta começou a receber investida de vários clubes e agora para ele será benéfico sair do River Plate do que permanecer para essa temporada de 2022, principalmente devido ao seu baixo salário. Ele recebe algo em torno aí de 6 mil euros mensais, algo em torno trazendo para o real de 40 a 50 mil reais, um salário considerado baixo. Ele vê numa boa oportunidade em sair do futebol argentino e começar a receber um salário maior, ter uma maior visibilidade em outro país. Inclusive, o valor de mercado do atleta chega aí a algo em torno de $1,5 milhão de dólares. O Vasco atualmente realmente não tem condições de contratar, mas só lembrando, o Vasco tem os 7 milhões de reais que poderiam ter sido destinados e podem inclusive ser destinados a contratações. Então a ideia trazida, né, que o jornalista Flávio Dias trouxe para nós, é que o Vasco pode usar uma parte dessa grana para contratar o atleta, pagar pelo menos uma parcela aí dessa possível compra nos próximos dias, né? Não nos próximos dias, mas caso a negociação venha se concretizar, o Vasco consiga negociar, o Vasco pode parcelar em várias vezes e pagar pelo menos uma dessas parcelas nesse primeiro momento e depois o restante, a 777 Partners, caso a SAF venha a ser aprovada,
paga o resto, já que é um jogador que vale algo em torno aí de 7 milhões de reais, não é considerado caro e é visto como uma grande promessa. É claro, o scout do Vasco viu, o nome foi oferecido, agradou o scout, agradou a comissão técnica e muito provavelmente também agradou os dois profissionais da Genoa, que tem um grande conhecimento do futebol sul-americano. Agora é com o Vasco, agora é esperar, agora é aguardar as negociações se desenrolarem. É um jogador de 22 anos, como eu já trouxe, completou a cidade hoje, de bastante qualidade, destaque no futebol argentino e pode chegar aí para o setor ofensivo do Vasco da Gama para subir aí o nível que de fato atualmente não é o dos melhores. Deixa aí a sua opinião se você acha que seriam duas boas contratações para o Gigante da Colina. Agora, trazer informações sobre o Riquelme, porque ontem a gente teve a informação através do jornalista Vene Casagrande que o Vasco acertou a renovação do contrato do Riquelme para 2027, exatamente por mais 4 anos. Ele deu uma valorização salarial, no caso do Vasco, ao lateral esquerdo e estendeu o compromisso aí por mais 4 anos de contrato. Ele que tinha contrato apenas até o meio de 2023 e agora permanecerá no Vasco por um longo período, inclusive até mesmo a sua multa rescisória também foi aumentado. O grande motivo, o Vasco está ciente do assédio que o Riquelme vem sofrendo no mercado exterior e decidiu se antecipar aí na renovação contratual para não ocorrer problemas na possível saída gratuita do lateral esquerdo do Gigante da Colina. E agora, eu quero falar aí sobre a entrevista do Jorge Salgado, porque foi uma entrevista que preocupou o torcedor vascaíno. Agora, a gente falou sobre uma possível utilização daqueles 70 milhões, né, pelo menos 7 dos 70, serem destinados à contratação, mas ontem aí o Jorge Salgado, em entrevista ao GE, disse que esse dinheiro não será utilizado. Em pergunta aí nessa entrevista, né, foi perguntado sobre uma possível utilização desse dinheiro para contratar, e ele disse o seguinte: não. A ajuda no futebol neste momento em termos de mapeamento e sugestões de nome que possam ser interessantes. Ele tem uma estrutura de scouting e análise de mercado forte, com estudos avançados no mercado europeu e sul-americano, e se prontificaram a trocar informações com nossa equipe responsável pelo futebol. Isso é o Jorge Salgado respondendo primeiramente esse não que eu falei sobre uma possível liberação de parte desses 70 milhões, né, para contratações. Ele disse que não, no caso, que não pediu liberação para 777 Partners e também deixou bem claro qual será a ajuda da empresa norte-americana nesse momento. Inclusive ele disse, né, sobre isso e ainda confirmou que a ideia é trazer jogadores na próxima semana e que a empresa norte-americana não ajudará mais. Como foi falado aí em algumas informações, até mesmo eu trouxe isso, que foi uma notícia muito comentada, que o Vasco poderia estar tentando buscar um novo aporte. E o Jorge Salgado confirmou que isso não irá acontecer. Ele deixou bem claro o seguinte, abre aspas, ficou acordado desde o princípio que as duas partes trabalhariam próximas nesse período de realização de due diligence, mas não em termos financeiros como está sendo especulado. A contribuição financeira da 777 para o momento já foi feita através do empréstimo de 70 milhões, ou seja, não tem mais grana da empresa norte-americana, o dinheiro já foi pago, que são os 70 milhões, agora é com o Vasco. As contratações estão na mão do Vasco e a empresa norte-americana já disponibilizou ajuda, que são com os dois profissionais da Genoa para procurar reforços no mercado. Então, rapaziada, foi isso, como vocês viram aí, informações importantes. Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, aliás, se você acha que o Jorge Salgado e a sua equipe, a sua gestão fará um bom trabalho quando se trata de reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, 5 horas retornaremos com mais um conteúdo e é claro, como sempre falo aqui no canal, fiquem com Deus, sejam um membro, nos ajude, aliás, e saudações vascaínas.